Olá, me chamo João Pepe, moro no interior do Ceará, tenho 70 anos e o relato que irei contar aqui é sobre uma aparição de um lobisomem que se deu a mim e a um amigo. Em uma certa noite, meu amigo e eu fomos pescar juntos. Aqui onde moramos, temos esse costume de pescar à noite. Ficamos por lá até mais ou menos 00:30. Na hora de voltar, acabamos nos separando por alguns minutos. Pelo fato de eu estar arrumando as minhas coisas, enquanto meu amigo já estava indo na frente. Meu amigo, com uma distância considerada grande, foi andando apenas com a luz da lua. Em sua mão havia uma lanterna, mas ele optou por não acendê-la. Em um certo momento, ele percebeu que ao seu redor estava tendo uma movimentação muito estranha. Ele tinha certeza do que estava acontecendo. Algo estava vindo ao seu encontro. Foi neste momento que ele finalmente acendeu a lanterna, e assim que ele acendeu, aquela coisa apareceu em sua frente. Ele ficou congelado, gritando pelo meu nome, mas eu não conseguia escutá-lo, pois o grito nem saía de tão apavorado que ele estava. Por muita sorte, ele estava com sua faca e estava de muito fácil acesso. E ele conseguiu dar uma facada naquela coisa. Aquilo deu um urro de dor e correu para dentro da mata. Eu só percebi a presença daquela coisa quando ela deu aquele urro após o meu amigo acertar a facada nela. Comecei a gritar pelo nome do meu amigo, que ainda não conseguia responder, e comecei a correr até ele. Ele estava em choque, só ficava olhando para todos os lados, esperando alguma coisa sair da mata. Mesmo sem saber o que era, mas sabendo que algo de muito assustador havia acontecido, eu comecei a puxá-lo pelo braço e começamos a correr em direção à minha casa. Quando chegamos, finalmente ele se acalmou um pouco e me contou o que aconteceu. Mesmo eu não tendo visto aquela coisa, eu acredito no meu amigo e também escutei o urro apavoroso daquilo. E obviamente, nunca mais saí para pescar à noite. Boa noite. Olá, me chamo Arthur, tenho 24 anos. Atualmente moro em São Paulo. E o que vou relatar aqui aconteceu no ano de 2007. Eu morava em São José do Rio Preto. E em um certo dia, eu fui na casa da minha avó. E naquele instante que eu cheguei, meu tio e minha tia estavam chegando também para buscar a minha avó, para ficar um tempo no sítio deles. Como eu havia acabado de chegar, resolvi ir com eles, para não perder a viagem. Estávamos na chácara tranquilamente, até que a noite chegou e eu e minha avó fomos dormir. No dia seguinte, minha avó e eu estávamos na varanda conversando, até que eu percebi que um homem estranho havia entrado dentro do sítio. Chamei o meu tio, e meu tio foi conversar com aquele homem
para ver se podia ajudá-lo em alguma coisa. O homem apenas perguntou ao meu tio se ele sabia se por ali havia algum sítio que havia vacas pastando. Todos nós achamos aquela pergunta muito estranha. Meu tio também, achando aquilo muito estranho, apenas respondeu que não conhecia nenhum sítio. O homem apenas pediu desculpas por atrapalhar e foi embora. Durante a noite, um sitiante vizinho do meu tio foi até lá e pediu para que ele fosse com ele até sua casa para ajudá-lo em algum problema que ele estava tendo. E no sítio desse amigo do meu tio havia vacas. Enquanto eles estavam lá, arrumando o que não me lembro bem o que era, eles escutaram um urro horripilante. O carro do meu tio estava bem perto deles e estava virado em direção que havia vindo aquele urro. Meu tio correu e ligou o farol do carro e puderam ver aquela coisa. Era uma criatura horrível e estava vindo em direção a eles. Rapidamente entraram dentro do carro e saíram correndo dali antes que a criatura os alcançasse. Quando eles chegaram no sítio em que todos nós estávamos, eles entraram e trancaram tudo, portas, janelas, e os dois estavam simplesmente desesperados. Todos fomos para um quarto da casa e ficamos em silêncio. Mas, graças a Deus, aquela coisa não seguiu o carro e não tentou entrar dentro da casa. Muitos duvidam dessa história deles. Acham que eles viram qualquer outro animal e confundiram com algo sobrenatural. Mas eu acredito. Meu tio é um homem esperto e jamais confundiria algum animal a ponto de sair correndo desesperadamente. E a partir daquela noite, meu tio tem certeza que lobisomens existem. Boa noite.